Capítulo 19 do livro 7 fala a eterna validade da alma. Presentes alternados e foco múltiplo. Esse capítulo é muito legal porque ele descreve mais ou menos o que acontece, ele categoriza as etapas de consciência que a gente alcança. E aí nessa categorização que ele vai dar aqui pra gente, ele explica um pouquinho do que a gente consegue alcançar em cada etapa, né, em cada nível de consciência. Então é muito legal, pessoal, pra gente entender que às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, quem não tem o costume, né, dessas práticas de exercícios, a gente acha que é imaginação ou que é devaneio e que não, às vezes a gente está com foco alterado de consciência e isso é incrível, é extremamente necessário para quem quer se tornar realmente um co-criador, entender quais são essas etapas e como o movimento da nossa consciência acontece e o quanto de vantagem a gente consegue tirar nessa movimentação de consciência, que é a movimentação do foco, né? Ter um foco múltiplo, não ficar só ligado aqui no nosso plano físico, na vida física manifestada. Com o corpo físico aqui, sem se desligar, sem morrer, sem deixar de existir, a gente, com a consciência, consegue alcançar vários estágios, tanto pessoais quanto a níveis universais, de diferentes probabilidades de acontecimentos, presente, passado, futuro, e a gente consegue aprender com isso e até tirar novos insights, novas ideias para trazer aqui para esse momento presente. Aí a gente volta a ter o foco aqui orientado na vida física enquanto aqui despertos e acordados. E ele coloca isso de uma forma extremamente simples, sem preciso ser um cara, um xamã, um yogi, ou um isso, ou um aquilo. Não. Todo mundo tem, nós somos formados, né? Nós somos uma consciência, nós somos energia e todos conseguem trabalhar, operar em diferentes focos ao mesmo tempo e a gente, para quem quer, é muito fácil de aprender e entender o que a gente consegue fazer com isso. Então vamos lá. Deixe-nos começar com o despertar normal da consciência que você conhece. Mas um passo além disso, né, é um outro nível de consciência no qual vocês todos passam sem perceber. Chamaremos a este nível de A1. É adjacente à sua consciência normal, né? Ele está como ao lado da nossa consciência normal. Separado dela muito ligeiramente, com uma breve separada, assim, não é tão orientado para o físico, a gente consegue dar uma soltadinha aqui. E ainda nisto, efeitos muito definidos podem parecer que não estão presentes em seu estado habitual. A este nível, muitas habilidades podem ser usadas e o momento presente pode ser experienciado de muitas maneiras diferentes, usando como base os dados físicos com os quais você já está familiarizado. A gente se sente, eu vou me usar como exemplo, eu ainda me sinto Fernanda, eu ainda sinto meu corpo, eu ainda sei onde eu estou, mas eu estou entrando em ondas mais leves, ondas cerebrais mais leves. Aqui a gente chama de, o nosso estado físico, aqui presente, são as ondas beta. Quando a gente entra num estado mais profundo, quando a gente relaxa a consciência, expande, tira o foco do físico, a gente começa a entrar em ondas alfas, né? Então é um estado de ondas alfas, vamos chamar o A1 de estado onde a gente já relaxou, a gente já deu uma leve soltada, a gente está aberto a ver a realidade de uma forma diferente, a expandir a nossa consciência, tirar o foco só do físico. No A1, sua consciência pode entrar no corpo olha que legal, em seu estado normal você vê o corpo. No A1, sua consciência pode entrar no corpo de outro e curá-lo. A gente alcança lugares através da mente, ainda sendo a personalidade que somos. Você pode, da mesma maneira, perceber o estado da sua própria imagem física. Você pode, de acordo com suas habilidades, manipular a matéria a partir da consciência interna, com lucidez e agilidade. No A1, você pode ver eventos físicos a partir de um ponto de vista mais claro. Utilizando-o, você é liberado momentaneamente das pressões corporais. A gente já não se sente tão denso aqui preso no corpo. E com esta liberdade, você pode se mover para aliviá-los. Então a gente consegue entender o que está acontecendo no nosso corpo físico. A gente consegue ter essa liberação de reconhecer que nós não somos esse corpo físico, esse corpo denso. Então é um estado que nos permite conhecer nossos pensamentos, conhecer nossas emoções. Eu costumo muito fazer isso. Por exemplo, tô com uma dor de barriga. Eu ponho a mão na minha barriga aqui, fecho o olho, me concentro e falo assim, o que está
acontecendo? Células aqui da minha barriga? O que está acontecendo com vocês? E geralmente eu encontro uma emoção, uma reação emocional minha que está criando aquilo. E aí eu converso com essas células e eu sinto instantaneamente o alívio dessa dor. Pratiquei muito isso, hoje já é mais automático, eu já não perco mais tempo. Eu vou tomar o remédio tal, vou tomar isso. Não, eu já converso comigo mesma e já entendo o que está acontecendo, já consigo reconhecer a emoção que causou aquilo, a situação que causou aquilo, e já consigo ressignificar aquela situação para que as minhas células passem a agir de uma forma totalmente diferente. Olha, sei lá, vou usar um exemplo. Sentiu raiva, ficou nervosa? Não precisa, tá? Nós sabemos quem somos, estamos ligados ao nosso Criador, nós temos em nós a nossa centelha, que é o Criador perfeito, que manteve essa centelha em nós. Então, olha, não se preocupe, não tem nada que a gente tenha que temer, que a gente tenha que sentir aflição, nada. Centelha, cuida disso aqui, conversa aqui com essas células e vamos aprender cada vez mais com esses momentos. É assim que eu falo, eu me trato sempre com a mim e as minhas células, sempre como estudantes buscando reconhecer quem são, assim. É a forma que eu encontrei para acalmar os pensamentos, porque foi no momento em que eu entendi, depois a gente vai falar sobre isso, que o ego ele não é um inimigo, ele é uma consequência de ideias e crenças que foram geradas por mim, como ser pensante. Então eu tento a todo momento ressignificar essas ideias e essas crenças. E aí você tem esse trabalho de conversar com as emoções que você emana. Porque emanou, tá criado, tá vivo, tá lá, tem consciência. Então quando a gente conversa, a gente reeduca. E aí as energias internas nossas mudam e a gente vai ficando cada vez mais forte. E aí cada vez é mais fácil pra gente alterar a consciência, o estado de consciência. Você pode bater seus dedos de um modo, por exemplo, você pode dar comandos. Toda vez que eu fizer assim, eu vou alterar meu estado de consciência. Claro que para isso você tem que praticar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, pratica umas 21 vezes, né? Que é quando o nosso cérebro entende um novo padrão. Então faz essa prática e aí toda vez que você fizer assim, ou toda vez que você fizer assim, sei lá, tô dando exemplos aleatórios, você já vai entrar em um estado já de concentração mais afiadinho, tal, num estado mais alfa de ondas cerebrais, você já vai saber que você já está se programando para isso. A consciência já vai soltando aqui o foco físico. Pode fitar ou olhar sonhadamente para um lado esquerdo ou direito. Então ele cita aqui que nada é... Às vezes você tá parada, aí você deu aquela olhadinha, deu aquele devaneio, você já está entrando no estado alfa, você já está pensando em algo, você já tá tirando o foco aqui da percepção física, sabe? Aquele instinto animal aqui, você já tirou, você já consegue, e aí você vai programar o que você quer fazer, aonde você quer levar a tua consciência. Esse capítulo, ele serve para isso, pessoal, para a gente ver como é possível a gente controlar os níveis aonde a gente quer ir com a nossa consciência, para onde a gente quer olhar. Você pode perceber a realidade do momento como ela existe para seu intestino ou a sua mão, que eu falei, tipo, deixa eu olhar, tô com dor na minha mão, deixa eu olhar aqui pra minha mão, o que tá acontecendo? Eu me vejo dentro da minha mão e eu vou conversar com as células da minha mão para entender de onde está vindo essa dor. E experimentar com a prática a paz interior presente e a comoção que existem simultaneamente em seu corpo físico. Então, quando você retira as emoções que não estão legais, você entra para dentro de você, experimenta quem é você, o que é o seu corpo físico. E aí você consegue uma harmonia lá dentro. Isto traz grande apreciação e maravilha, um sentido de unidade com o material corporal vivo e do qual você é fisicamente composto. Com a prática, você pode se tornar tão intuitivamente desperto de seu ambiente físico interior como de seu ambiente físico externo. Com uma prática maior, os conteúdos da sua própria mente se tornarão como se prontamente disponíveis. Olha que legal, o que eu estou pensando aqui? Quando a gente para olhar para o nosso pensamento, aí a gente tem a ferramenta certa na mão. Quando a gente para analisar. Você sabe que há muitos anos atrás, eu estava estudando as cartas de Cristo. E foi nas cartas de Cristo que eu tive esse insight de falar... Eu sei que muitos aqui da nossa família... Vocês já me escrevem, né, bastante, e muitos falam, as cartas de Cristo, tal, eu também, tá ligado muito com o Sen, tá mesmo. E aí, vocês me ajudem a lembrar, é quando ele ensina a gente a cortar o padrão de pensamento negativo, que ele dá aquele exercício da onda do mar, né, você imagina aquele pensamento, e aí vem uma onda e limpa e
É assim, você desenha na areia, você faz um desenho na areia, a onda do mar vem e limpa aquele desenho. Ele fala a mesma coisa a gente tem que fazer quando a gente tem os pensamentos negativos. A gente identifica, para na hora e ressignifica. Foi o primeiro insight que lá atrás, quando eu estava lendo as cartas de Cristo, eu tive. Eu falei, nossa, peraí, é verdade, a gente fala em pensamento positivo, mas e aí? O que a gente faz, né? A gente tem que ter um controle do nosso pensamento. Não é aleatório, estou à mercê dos meus pensamentos. Não, eu tenho que controlar o que eu estou pensando. Né? E com essa prática de você alternar o seu estado de consciência, você consegue fazer isso mais rápido, fica mais fácil esse reconhecimento. Você pode pedir que o conteúdo de pensamento da sua mente seja traduzido em uma intensa imagem, simbolicamente representando pensamentos individuais e o mapa mental global. Então tire o que você não gosta e substitua por imagens mais positivas. Isso não significa que este mapa interno, já vou falar o que é esse mapa aqui que ele fala, sempre deve estar completamente ensolarado, mas significa que deveria estar bem equilibrado. Ou seja, a gente com a nossa consciência, a gente tira o foco aqui desse corpo físico, a gente vai em um dado momento e a gente olha para a nossa mente. Quais são os meus padrões de pensamento? O que eu estou pensando? E aí a gente vai ver um mapa disso, um mapa da nossa mente. E a gente vai reconhecer, tem pontos escuros aqui, tem pontos claros ali. Você vai entrar em contato com isso, usando de símbolos para que a gente consiga entender o que está acontecendo. Né? Para que a gente consiga sentir o que a gente precisa perceber para entender os padrões de pensamentos errados e ressignificar eles. Tudo é muito simbólico, pessoal. Por isso que a gente falou dos símbolos nos vídeos passados, para que a gente entenda que um símbolo ele serve apenas para te direcionar a entrar em contato com um padrão energético, com um padrão emocional, né? Então cada um vai perceber de certa forma diferente, vai usar de imagens que lhe façam mais sentidos, mas para que a gente consiga entender quais são os nossos pensamentos e também as nossas emoções. Você pode corrigir uma condição física, por exemplo, de maneira pouco determinada, né? Como a gente citou um pouquinho antes. Porém, nesse caso, examinando o mapa interno de pensamentos, você acharia que a fonte que inicialmente provocou a doença física. Então, estou com aquela dor. Estou olhando para o meu corpo, já encontrei aquela emoção. Mas se eu for olhar para o meu pensamento, qual foi a crença que me fez criar aquela emoção? Então, por isso que a gente tem que olhar assim, em todos os sentidos. Viu as emoções? Tem que ver os padrões de pensamento e tem que ir no cerne daquela crença e já refazer, já ressignificar aquilo. Os sentimentos podem ser examinados da mesma maneira. Qualquer doença física, então, pode ser percebida neste estado, olhando dentro do corpo e descobrindo-a. Então, mudando o que você vê. Você pode se pegar entrando em seu corpo ou no de outro, né, de uma outra pessoa. Quem trabalha com a cura ao outro entende o que é isso aqui. A gente consegue entrar na energia daquela pessoa e ver qual foi o padrão mental, emocional que fez com que ela manifestasse aquela doença. Como uma miniatura muito pequenininha ou como um ponto de luz. Aí o que você vai usar para se imaginar lá dentro é um símbolo seu. Você faz da forma que fizer sentido para você. Você muda o que precisa ser mudado. Eu, por exemplo, não uso, às vezes a gente tem alguém, vamos supor, alguém da minha família vem e pede uma ajuda, tá com uma dor, tal, então eu vou me concentrar, eu não me vejo dentro do corpo da pessoa, eu só olho para aquela região e tento conversar com aquela consciência que tá ali, com aquela energia que tá ali. Então, assim, o que você faz da forma que faz sentido para cada um. O importante é a gente estar aberto para expandir com a consciência, para viajar. Eu quero saber aquela dor? Sim, é possível. Eu quero saber por que eu tô sentindo aquela dor. Eu tô com esse padrão de pensamento aqui? Sim, eu consigo ir conversar com esse pensamento e ressignificar ele, com esse pensamento, com essa emoção. O importante é a gente acreditar e saber que isso é possível, porque é. Você muda o que precisa ser mudado em qualquer coisa que ocorra a você, então direcionando a energia do corpo naquela direção. A gente dá novos comandos àquelas energias que não estão legais. Então, a partir desta plataforma adjacente da consciência 1, você percebe os padrões de pensamento mentais de si mesmo ou de outra pessoa, em qualquer modo em que você encontra essas características. Então, no A1, a gente meio que sai um pouquinho aqui de lado e consegue olhar para nós mesmos ou para um outro, se a gente estiver trabalhando para ajudar alguém, e a gente consegue reconhecer os nossos padrões de pensamentos, de emoções. Então esse é um dos estados alternados de consciência que a gente consegue alcançar.
Aí ele fala aqui também, ó, o A1 também pode ser usado como uma grande... Ele cita vários exemplos, tá, pessoal? Depois vocês dão uma lida aqui que tem muita coisa legal, que eu não vou falar muito para o vídeo não ficar muito cansativo. O A1 também pode ser usado como uma grande estrutura para a criatividade, a concentração, o estúdio, o refrigério, que é um estado de relaxamento, vamos dizer assim, o descanso e a meditação. Você pode evoluir sua própria imagem deste estado para lhe ajudar imaginando-o como um cômodo, ou um mapa prazeroso, uma situação, ou uma plataforma. Tem muitas gente que começa a entrar em estado meditativo e começa a se ver em um ambiente físico, né? Sei lá, numa praia, numa montanha, no meio da floresta, e aí aquilo já começa a te dar, já começa a falar pro teu cérebro assim, ó, baixa aí as ondas betas que eu quero entrar em alfa, eu quero ir com a minha consciência para algum lugar. Então a gente usa de símbolo para fazer esse trabalho de expandir a consciência. E aí cada um usa o que melhor lhe fizer sentido. Deixa eu ver o que você... ainda no A1 aqui, ó. Neste estado, você é capaz de experimentar... isso daqui é muito legal. Neste estado de A1, né? Você é capaz de experimentar várias decisões alternativas e alguns resultados prováveis, não imaginativamente, mas em termos bastante práticos. A gente sente como se a gente estivesse vivenciando decisões que a gente não tomou, decisões diferentes das quais a gente acionou. Estas probabilidades são realidades, independente de que decisão você toma. Mais uma vez aqui ele ensinando pra gente que existem infinitas probabilidades. O nosso foco está aqui, então a gente só olha e só acha que é real as decisões que a gente tomou, que a gente vem experimentando fisicamente. Mas não, como consciência que somos, e somos enormes, a gente nem imagina o tamanho do que é ser um ser com consciência, um co-criador, a gente tem tudo que a gente pensou ser possível é uma probabilidade. Fui pedida em casamento, não casei. Existe a que não casou, então vamos supor, se eu escolhi não casar, eu tô focada na que não casou, mas a que casou também foi uma probabilidade minha, e também existe uma versão minha que casou. Fui chamada para trabalhar no exterior, existe a versão que foi e a versão que não foi. Se eu sou a que escolhi, eu, Fernanda, que estou falando com vocês aqui agora, sou a que escolhi não ir para o exterior, para mim só existe a opção de não ter ido para o exterior. Mas, se eu sou Fernanda que escolhi ir para o exterior, o meu foco está na Fernanda que foi para o exterior. A Fernanda que não foi é uma probabilidade. Então, as probabilidades estão sempre acontecendo, só que só são reais, a gente tem a impressão que são reais, por conta do foco que a gente está, do foco direcionado que a gente está. É maluco, pessoal, isso. Mas isso mostra o tamanho que é ser um co-criador. Porque tudo é energia. Eu não preciso manifestar fisicamente. Não quer dizer que eu não manifestando fisicamente, aquilo deixou de acontecer. Por isso que a gente tem essa total liberdade da escolha. Porque... nós somos muito maiores do que a gente pensa, né? Então a Fernanda ela é muito maior do que só essa Fernanda aqui, né? Então a minha centelha não deixa de vivenciar as escolhas que eu, como Fernanda aqui, focada, deixei de fazer, entende? As decisões que eu deixei de tomar, não, a minha centelha, a minha alma está vivenciando tudo, porque para ela as probabilidades são infinitas e ela consegue, em consciência, vivenciar tudo isso. Digamos, por exemplo, que você tenha 3 escolhas e que é imperativo que você selecione uma. Usando este estado, você opta pela primeira escolha. O presente alternativo é o momento no qual você faz aquela escolha. Tendo feito a escolha, o presente é mudado e bastante claramente você percebe exatamente o modo pelo qual ele é mudado e que ações e eventos fluirão a partir da mudança para o futuro que pertence àquele presente alternado particular. Então, existe um momento que a gente está precisando tomar uma decisão importante na nossa vida? Vamos se concentrar, entrar no estado de consciência 1 e vamos imaginar. Pessoal, não, eu quero ver. Então, como vai ser a minha vida a partir daquele momento? Tomada aquela decisão. E a gente vai ver se desdobrando mentalmente, tá? É ver mentalmente. Se desdobrando uma linha do tempo em que as ações daquela tomada de decisão passam a acontecer. E a gente consegue perceber o que a gente está sentindo, qual a emoção que aquilo nos traz. E aí a gente consegue usar isso como uma ferramenta
para escolher qual seria a melhor opção. Claro que eu sempre faço isso pedindo para que a minha centelha me guie, né? Eu não quero ser a dona das minhas ações e atitudes, não. Eu quero que a minha centelha escolha por mim. Então eu consigo, junto com ela, ter a melhor intuição para que caminho tomar. E a gente vai recebendo esses insights e vai acionando aquilo que melhor traz conforto para nós, né? Eu faço muito isso, é muito engraçado. Eu tive que tomar algumas decisões importantes assim na minha vida que eu vi através mentalmente, assim. Às vezes vinha do nada algumas imagens, eu falava, nossa, muitas vezes em sonho, muitas vezes em estado de meditação mesmo, assim, que eu falava, não, eu vou por aqui porque isso aqui já não tá rolando mais, isso aqui não é o que eu tô buscando, não é o que a Fernanda unificada tem pra fazer. Aí é que tá, né? Porque muitas das decisões a gente só toma concentrando no ego, né? Na opinião egóica. Eu quero que seja assim porque é assim. Mas quando a gente solta e deixa a centelha guiar, a gente consegue ficar mais aberta para perceber que certos caminhos que a gente achava que a gente ia encontrar a felicidade, não é bem por aí. Então você fica aberto a essas infinitas probabilidades e consegue escolher qual é a melhor para o nosso foco, né? Para onde a gente está agora. E aí depois ele explica aqui também o estado A1B, que seria mais focado às probabilidades de massa, assuntos raciais, o movimento da civilização, que é uma coisa mais ligada à mente coletiva, né? Então, tipo, ele fala aqui para governistas, estadistas, que deveriam fazer isso, né? Mas que infelizmente a gente sabe que só pensam em si mesmo, mas enfim, deveriam entrar nesse estado para ver quais seriam as melhores tomadas de decisão que melhor beneficiaria aquela cidade, aquela nação. Depois ele fala aqui do A1C, que na verdade ele nem explica muito, no qual a maior liberdade de ação, mobilidade, aqui até certo ponto alguma participação nos eventos percebidos, mas aí ele fala que ainda está um pouquinho longe para a gente entender o que é esse estado A1C aqui. E aí depois ele explica o A2, que é ligeiramente um estado mais profundo ainda, onde a gente diminui ainda mais as frequências alfa, a gente espaça mais as frequências alfas, a gente fica ainda mais relaxado. Você ainda tem a lucidez e excelente atenção. A gente sabe aqui, estamos aqui, a gente sabe tudo que está acontecendo fora, mas a gente está ainda num estado bem profundo de relaxamento. Esse estado pode ser usado para explorar o passado em seus termos de referência, dentro dos sistemas prováveis que você conhece. Você vai mais longe com a consciência ainda. As reencarnações passadas são conhecidas a você aqui. E se alguma doença pessoal não puder ter sido dissolvida a partir do A1, você pode ter que ir para o A2. Ah, mas não a origem dessa doença que eu tô aqui manifestada, ela não começou aqui nessa vida. Ela tá muito ligada com uma vida passada minha, que não é passada, que tá acontecendo. Então, eu tô sendo levada aí a um estado mais profundo ainda para ir conversar com aquela Fernanda lá, para entender o que tá acontecendo, para curar lá o que tá acontecendo, para que a consequência daquela cura venha e eu me cure aqui também. Descobrindo que ela foi originada em uma outra existência. Em muitos casos, os olhos podem ser abertos, por exemplo, embora seja mais fácil fechá-los, nesse estado de A2. Aqui a sensibilidade é acelerada, sem necessariamente seguir os métodos oferecidos no A1, os aspectos mentais, físicos e sentimentais de personalidades passadas aparecerão. Então a gente começa a sentir outros eus nossos. E é incrível quando a gente começa a fazer esse trabalho. Eu já falei isso muitas vezes disso para vocês, é muito legal essa experiência. Parece que a gente tem uma turma, sabe, de nós mesmos. É muito engraçado, gente. Tentem fazer isso, é muito legal. Diretamente sobre ele há o A3. Você tem aqui uma extensão. Então, o A1, a gente está aqui no momento presente, na vida, a Fernanda de agora, lidando aqui com situações dessa vida, desse corpo físico. No A2, estendendo um pouquinho mais, relaxando um pouquinho mais, a gente consegue falar com outras Fernandas, entender outras vidas, trabalhar a linha do tempo aqui de um aspecto geral. Diretamente sobre ele é o A3. Você tem aqui uma extensão, lidando com assuntos de massa, movimentos terrenos, a história de seu planeta, como você o conhece, o conhecimento das raças que o habitaram, a história dos animais, as camadas de gás e carvão e das várias eras que varreram o planeta e mudaram. Ah, quero viajar por aí, deixa eu entender o que aconteceu com o planeta Terra. Relaxa ainda mais e deixa a consciência aí que você vai ver alguma coisa. O A4 ele traz para um nível que está sobre as formações da matéria, um nível no qual as ideias e conceitos podem ser percebidos, embora suas representações não apareçam na realidade física presente como você conhece. A gente vai começar a entender
como funciona tudo isso daqui. É alcançar um estágio assim de compreensão do ser multidimensional que nós somos, entender a realidade multidimensional da qual a gente faz parte. A partir desta camada vem muitas das inspirações mais profundas. Estas ideias e conceitos, tendo sua própria identidade eletromagnética, não obstante, aparecem como um mapa simbólico. Neste nível de consciência é difícil explicar isso. Os pensamentos não aparecem como pseudo-imagens, por exemplo, ou assumem qualquer pseudo-materialização. Ainda assim, são sentidos vividamente, percebidos e entendidos pelas porções do cérebro. Estas porções aparentemente não são usadas para as quais a ciência, as porções não usadas das quais as ciências ainda não encontrou o porquê que existem partes dos cérebros que a gente não usa. Então é quando a gente entra em contato com um conhecimento que a gente não consegue explicar em palavras, mas a gente está sentindo tudo aquilo e a gente está entendendo tudo aquilo, só que eu não consigo falar. Eu não consigo te explicar o que eu estou sentindo, mas eu estou vendo a realidade de uma forma totalmente diferente, eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu não consigo pôr para fora, porque a gente precisa de um tempo para criar símbolos para aquilo que a gente está sentindo, para conseguir expressá-los. Né? Palavras também são símbolos. Estas ideias e conceitos, obviamente, vêm da consciência, vêm mais ainda do núcleo da consciência, né? Mais ligados à centelha. O A5 abre uma dimensão na qual a consciência vital de qualquer personalidade pode ser contatada, pelo menos teoricamente. Isto envolve não só se comunicar com personalidades passadas em seus termos, mas também as futuras. Este é um nível de consciência muito raro de ser alcançado. Não é, por exemplo, a camada usada pela maioria dos médiuns. É um lugar neutro, no qual personalidades de qualquer tempo ou lugar ou sistemas prováveis podem se comunicar umas com as outras em termos claros e entendidos por todos. Considerando que passado, presente e futuro não existem, este é um nível de comunicação clara e cristalina de consciências. Então imagina inúmeras consciências que têm consciência de todas as personalidades que tem, que gerou, que criou, que sabe tudo o que está acontecendo. Imagina esse grupo de consciências sabendo quem são, conversando entre si. Imagina as ideias novas que nos surgem desses encontros, né? As experiências nesses vários níveis podem ser interpretadas simbolicamente. Elas podem aparecer de forma de fantasia, ficção ou obra de arte, sem que o eu consciente perceba a sua origem. Agora, qualquer desses vários estágios de consciência, A1, A2, A3, A4, A5, outros fenômenos também podem ser percebidos. Então vamos prestar atenção aqui. Nesse momento, vou conversar com uma emoção minha, vou ver um eu passado, vou tentar encontrar respostas que eu estou precisando. Durante esse estágio, dependendo do estágio que a gente tiver, a gente pode encontrar aqui formas, pensamentos, por exemplo, manifestações energéticas, projeções do subconsciente pessoal e projeções do coletivo, do consciente coletivo. Qualquer ou todos esses podem receber forma simbólica e podem parecer benéficos ou ameaçadores, de acordo com a atitude da personalidade envolvida. Eles devem ser considerados como fenômenos bastante naturais, frequentemente neutros em intenção. Ou seja, eu estou me concentrando, estou lá vendo um aspecto meu, mas de repente eu vejo algo aqui, eu vejo uma energia que não sou eu sei que não está ligado comigo, mas ela me parece viva. E aí muitas vezes ela pode me assustar ou não, pode ser uma coisa boa, mas geralmente a gente vai se incomodar se ela estiver trazendo algum incômodo para nós. Mas eu sei que ela não foi uma emoção que eu criei. Parece que ela é algo à parte. Na verdade, ela pode ser uma criação que eu criei, sim, mas ela se apresenta como se fosse um outro ser, né? E aí olha como ele fala pra gente lidar quando isso acontece, pra gente lidar com isso. Frequentemente, eles são formas incipientes que, bem no comecinho, né? Que receberam a atividade da personalidade que os encontra. A natureza das suas atividades, portanto, serão projetadas externamente a partir da personalidade sobre a materialização relativamente passiva. A pessoa que as encontrar tem apenas que virar sua atenção para longe, a fim de desativar o fenômeno. Eu desativo aquela forma pensamento. Isto não significa que o fenômeno não é real. Sua natureza simplesmente é de um tipo diferente e grau. Mas, para mim, dentro da minha consciência, eu não quero interferência daquilo. Então eu vou desligar, eu vou desejar que ela seja harmônica e eu mudo o meu foco. Porque olha o que ele explica aqui, ó. Não é pra gente assustar, tá? Ele tem uma energia própria, mas precisa da energia adicional de um observador. Então, por exemplo, eu vi um bicho feio lá.
e aquilo tá me dando medo. Então eu vou desfocar dele e eu não vou dar a minha energia de observador para que aquilo ganhe força. Eu simplesmente desfoco. Para que então ele precisa da energia adicional de um observador para que qualquer inter-relação aconteça. Se tal materialização parece ameaçadora, então simplesmente deseje a passividade, desejo de paz e tiro a minha atenção dela. E aí aquilo passa a não ser real no meu pacote aqui de consciência, aquilo não tem interferência na minha frequência. É legal isso, porque às vezes a gente assusta, né? Achando que aquilo é um obsessor, aquilo é um não sei o quê. Não que não, né? Eu tô dando assim um exemplo. Às vezes a gente acha que é isso. E não é só uma forma de pensamento que eu não quero dar energia para aquilo. Então, aquilo não é real para mim. O foco alternado, né? Que é essa mudança aqui de estado de consciência, é somente um estado no qual você volta a sua consciência para outra direção que não a habitual, a fim de perceber realidades bastante legítimas que existem simultaneamente com a sua mesma. Você tem que alterar sua percepção para perceber qualquer realidade que não é praticamente engrenada em direção à forma material. Isto é algo como olhar para o canto do seu olho ou da sua mente em vez de só olhar para frente. Então, novamente, para que esses exercícios? Deixa eu ver se eu grifei mais alguma coisa aqui. Para que a gente possa nos familiarizar cada vez mais com o eu multidimensional que nós somos. E esse exercício de mudar o foco da nossa consciência, pessoal, traz tanta vantagem para nós, tanta. Porque sem o exercício, sem isso, a gente não conseguiria reconhecer nossos pensamentos, a gente não conseguiria reconhecer nossas crenças, a gente não receberia conhecimento para expandir a nossa mente, expandir a nossa consciência para novas formas de enxergar a vida. Todos nós já fazemos esses exercícios de mudar o foco, seja indo dormir, ou seja quando a gente quer a gente nem é ligado na espiritualidade, nem nada, mas a gente pergunta, sei lá, pede por uma intuição, ou faz qualquer coisa, ou em estado de oração, pede para, sei lá, algum ser que a gente confie, vire, dá um santo, não sei, enfim. Todo mundo faz isso. Mas nós que temos a oportunidade de querer conhecer mais e ter esse material incrível na mão, a gente consegue fazer isso de uma forma mais clara, mais objetiva. É como você saber a técnica para praticar um esporte. Então a gente tem uma ferramenta incrível na mão que vai nos ajudar muito. Então não precisa de nada mágico para que isso aconteça. Vamos, através da respiração lenta, profunda, a gente entra num estado de relaxamento mental, desacelera as ondas betas do cérebro, começa a atingir um nível alfa de frequência, e aí cada um vai fazer o exercício que precisa. Leiam esse capítulo, vejam tudo que é possível fazer nesses estados de consciência alternados, né, de foco multidimensional, de foco alternado, e tirem vantagem disso, pessoal. Porque aqui a gente encontra todas as respostas que a nossa centelha tem para nos dar e a gente reconhece todos os caminhos que a gente deve percorrer para manifestar aquilo que a gente quer. Muito obrigada.